Boa tarde, pessoal. Para começar, problema de hardware com Linux, mas beleza. Então, meu nome é Fernando. Preparei essa palestra utilizando o Golang para treinar redes neurais e parece que acharam interessante, então vamos lá. Primeiro, quem eu sou? Sou um desenvolvedor sergipano, sou golfer, divulgo Go na empresa de trabalho para amigos, colegas, usem Go. Em relação à palestra, que é sobre redes neurais, sou mestre em internet das coisas e tive uma pesquisa aplicada em inteligência artificial para a segurança de internet das coisas, utilizando redes neurais. E agora eu estou terminando o doutorado em inteligência artificial, utilizando redes neurais para segurança da internet das coisas. Basicamente a mesma coisa, só que um pouco mais aprofundado. O engraçado é que o mestrado foi em ciência da computação, o doutorado em engenharia elétrica, então isso tanto faz. O assunto você que escolhe. E vamos lá. Sobre o que eu vou falar. Primeiro, os objetivos dessa apresentação, deixar claro o que eu vou cobrir, o que eu não vou cobrir e o que eu espero passar para vocês. Por que eu utilizei Golang? Essa é uma pergunta que pode ser interessante, né? Por que não utilizar Python, C++, qualquer outra linguagem? O que seria exatamente a rede neural? Não sei quantos de vocês já estão acostumados com o termo. Quem aqui já ouviu falar sobre rede neural? Quem já ouviu falar sobre Deep Learning? Quem ouviu falar sobre Perceptron? Esse é um problema. Vou explicar já já. E também alguns exemplos práticos. Eu basicamente já fiz essa apresentação em outros dois lugares. E para a GopherCon eu resolvi trazer alguns exemplos mais práticos mostrando como você utilizar uma rede neural de forma bem simples, um tropeço que você vai dar, como você evolui um pouco. E com isso eu consegui fazer 5 exemplos, 5 práticazinhas de forma simples que eu vou rodar aqui junto com vocês. Primeiro exemplozinho mágico, que vai funcionar lindamente. Você pega o código, poucas linhas, 15, rodou, beleza. Mas aí depois eu vou tirar um pouco da magia, mostrar um pouco como funciona e evoluindo, usando o dataset clássico, depois como utilizar um dataset mais elaborado e também sofisticar um pouco nossa abordagem. Então eu vou passar um pouquinho por esses passos. E no final algumas conclusões sobre. Então, o objetivo da apresentação vai ser apresentar para vocês o que é uma rede neural. O mais importante é o que existe além dessa página 1, além do conceito de rede neural, para que, se vocês quiserem ir atrás e aprender redes neurais, vocês vão tropeçar por vários problemas diversos. Então, mostrar um pouquinho do que existe além da página 1 e também abrir a caixa de Pandora. No caso, eu vou querer assustar mais vocês do que incentivar. Não, mas é legal. Mas vai acabar deixando mais dúvida. Não é uma palestra de 40 minutos, não dá para falar tudo sobre. Tem gente que faz todo anos de pesquisa sobre isso. Certo, então eu vou deixar vocês na floresta escura, mostrando que tem um pouquinho além da rede neural, mas não vou mostrar tudo. Deixar isso para vocês descobrirem sozinhos. Certo, então não espere dominar redes neurais, não espere saber aplicar em quaisquer casos, sair daqui dominando, apenas aprender alguns conceitos e aguçar um pouco a curiosidade. Se vocês saírem conhecendo um pouquinho sobre o que é rede neural e talvez um pouco curioso sobre, já vai valer a pena. Por que eu usei Golang? Porque eu quis. Estava na minha pesquisa, eu queria implementar, meu orientador passou o conceito, quis usar. Não, elaborar um pouco mais. Por que eu usei Golang? No mestrado eu usei C, sofri muito com Segmentation Flow, muito. Então, porque eles evoluíram um pouco, fui para o C. Além disso, para justificar porque eu não utilizei Python ou outra abordagem, no meu caso em específico, eu precisei e preciso fazer alterações cruciais na rede neural, como mudar o processo de treinamento dela, mudar a construção dela. E aí isso, se eu utilizar um framework, eu teria que estudar o framework a fundo. Eu prefiro implementar a minha solução, que eu vou até onde eu preciso, do que ter que estudar como funciona as entranhas de um TensorFlow da vida, virar um especialista de TensorFlow para poder fazer uma alteração. Para mim foi mais fácil. Por que você pode usar Golang para treinar redes neurais? Porque você quer. Você pode escolher, né? Às vezes você não pode.
Mas também algumas justificativas. Golang é uma linguagem simples, ou seja, ela não vai ficar entre você e o seu problema. O difícil vai ser o problema que você quer tentar resolver, não a linguagem em si. E também porque eu acho divertido. Se vocês acharem também, podem usar Golang à vontade. O que é uma rede neural? De forma simples. Ela é uma caixinha mágica que você vai fornecer entradas, as saídas esperadas para aquelas entradas, e a caixinha vai gerar para você um algoritmo. O conjunto, no caso específico de rede neural, seria os pesos que vão ser utilizados para que, dada uma determinada entrada, você vai ter uma saída esperada. Fazendo analogia com a programação, na programação você tem as entradas que o usuário vai fornecer, você fornece o algoritmo, a implementação, a lógica, e geralmente vai ter uma saída esperada. Primeiro vai ter vários bugs no caminho, mas depois vai ter uma saída esperada. Tá, mas o que é exatamente a rede neural? A rede neural é um conjunto de neurônios conectados. Beleza. Mas o que é um neurônio? De modo fácil, ela também é uma caixinha mágica. Você vai fornecer entradas, vai ter as saídas esperadas, e ela vai gerar um algoritmozinho um pouco mais simples do que a rede neural em si. Certo. O que é um neurônio? Essa daqui é um diagrama matemático para explicar o que é um neurônio. Você vai ter as entradas lá, um vetor x1 até xn, e a rede neural, ou o neurônio, ele vai ter os pesos associados a cada entrada. Então, para uma entrada x1, o neurônio vai ter um W1, que é um peso, vai ser um número. No meio, ele vai poder calcular, quer dizer, ele vai calcular a ponderação dos pesos, ou seja, vai pegar cada entrada, multiplicar pelo seu peso associado, somar tudo e vai encontrar um valor. E depois desse valor, ele vai passar por uma função de ativação, que pode ser uma função, por exemplo, se o valor for acima de 0, for positivo, retorne 1, se não for 0. Essa é uma função de ativação possível. Geralmente se utiliza outras funções, como a função logística, a função linear, mas vai ter uma função matemática que é a função de ativação. Ou seja, o que é um neurônio? Ele vai ser essa caixinha que vai ter pesos que vão ser multiplicados pelas entradas, vai somar e ser aplicado na função de ativação, gerando o resultado. Se você eliminar, se você considerar isso como uma caixinha preta, você vai colocar entradas e ele vai te dar essa saída. E o que é uma rede neural? Basicamente também é uma caixinha. Você vai ter entradas, aqui vai ter neurônios, e aqui vai ter também um outro neurônio, e eles vão fazer o mesmo processo. Esse neurônio ele vai receber as entradas, vai fazer a soma com a multiplicação dos pesos, passa por uma função de ativação e isso já vai gerar um resultado. Esse resultado vai ser a entrada do próximo neurônio. E aí você vai ter esse cálculo emendado de vários neurônios, que a saída de alguns neurônios vão ser a entrada de outros neurônios, e assim sucessivamente, até você ter uma saída no total. Aí você só elabora um pouco mais. Vão ter vários neurônios que vão ter as entradas, vão fazer as multiplicações, somas, passa por uma função, a saída de um neurônio vai ser a entrada de outro, e isso sucessivamente por uma cadeia de neurônios. Então, quando vocês veem um GPT-3, alguma rede neural profunda que tem 2 bilhões de parâmetros, imagine como se fossem 2 bilhões de pequenas bolinhas que estão fazendo somas, multiplicações e aplicando uma função de ativação. Certo. Agora que sabem mais ou menos o que é uma caixinha do neurônio, de uma rede neural, como é que você treina uma rede neural? Você vai passar para ela uma lista de pares de entradas e saída esperada. E você vai pedir para a rede neural aprender. Você vai passar para ela, ó, essa daqui são as entradas, ela vai calcular a saída. Você fala, não, é para ser essa saída. Aí ela vai ajustar os pesos para poder se aproximar da saída que você quer. Aí você mostra outra entrada. É aquela piada que tem. Ah, qual a sua idade? 143. Não, você tem 26 anos. Qual a sua idade? Tenho 26 anos. Ele foi aprendendo ao longo do caminho. E no método seria basicamente você chamar esse métodozinho. Você passa as entradas, saída esperada, ele vai treinar e vai ajustar o estado dele interno, os pesos dele. E como você faz esse ajuste, que por enquanto está com mágica, né? Então cada vez tem mais mágica. Você passa a entrada, diz qual é a saída esperada e a rede neural ajusta os pesos. Como é que faz esse ajuste? Estatística. Existe um algoritmo chamado backpropagation, que eu não vou explicar agora,
mas confiem nos estatísticos. Ele utiliza uma regressão não linear com a função de erro. Então, a gente modela uma função de erro, que é entre essa saída que a rede neural fornece e uma saída esperada. Com essa função de erro, você vai envolver derivadas, mais somas, multiplicações e mais cálculos, e com isso vai ter o ajuste dos pesos. E confie que o ajuste do peso ele vai tentar se aproximar da saída que você quer. E você faz isso várias e várias e várias vezes. São semanas de treinamento, são vários desses cálculos de somas, multiplicações e ajustes de pesos, até a rede neural conseguir dar as respostas que você quer. Inteligência artificial e estatística sempre foi. Então, redes neurais, regressão logística, várias técnicas vêm da estatística ou até de matemática pura e aplicada. Então, esse é o segredo. Tá. Digamos que vocês pegaram as entradas, saídas esperadas, treinaram a rede neural. Como utilizar ela? Você vai apresentar as entradas para a rede neural e ela vai te dar a saída como se fosse uma chamada de método. Magicamente assim. Vamos agora ao exemplo mágico. Certo. Aqui no exemplo mágico, deixa eu aumentar a fonte. Deixa eu diminuir aqui do lado. Está dando para ler aí, tudo bem? Alguém não está conseguindo enxergar? Certo. Então, nesse método mágico, aqui obtemos dados para serem treinados. Então, esse daqui ele vai fornecer as entradas e saídas esperadas de forma mágica. Vamos passar isso, vamos criar uma rede neural, magicamente, passando esses dados de treinamento que obtivemos também de forma mágica. Vamos depois verificar quais foram as saídas que ele obteve para um exemplo clássico do SHOR. O que seria o exemplo clássico do SHOR? Lembram da parte de portas lógicas, de operações booleanas, que você tem o operador e, ou o operador SHOR é um operador que você tem duas entradas, e se as entradas elas forem iguais, a saída esperada é 0. Se as entradas forem diferentes, a saída esperada é 1. Por que esse é um exemplo clássico? Porque quando se estava estudando sobre redes neurais ou o neurônio em si, tiveram várias aplicações de tipos de neurônios diferentes, o perceptron, o Adaline, vários tipos de neurônios, e descobriram que um neurônio só não conseguia resolver um problema simples como o SHOR. E aí, para isso, veio o cientista, um pesquisador, e propôs o perceptron multicamadas, que foi a primeira rede neural com mais de uma camada e que conseguiu resolver o problema do SHOR. Dali em diante, o pessoal começou a atacar neurônio adoidado até chegar no Deep Learning. Mas esse daí foi um ponto de virada onde os estudos não conseguiram resolver um problema simples como o SHOR, então estava totalmente desacreditada essa parte de redes neurais, e quando conseguiram resolver isso, deu um novo gás para essa área de pesquisa. E vamos aqui rodar esse nosso exemplo. Certo. Nesse exemplo, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Aqui é a entrada. Eu coloquei, ao invés de 0 em 1, eu coloquei o valor de menos 1, como se fosse um falso, e 1 como se fosse verdadeiro. Então, se fornecer menos 1 e menos 1, ele tem que dar o resultado falso. Só que, para isso, eu coloquei que aqui, quando esse valor ele for maior do que esse, tá. Faltou só essa parte de explicar como é. Mas, basicamente, quando a saída ela pode ser verdadeira ou falsa. Eu fiz a saída para ser como se esse valor fosse maior, fosse falso, e esse daqui fosse verdadeiro. Aqui no caso, gerei a matriz de confusão, então ele fornece aqui. Aqui seria a saída esperada.
Se a saída esperada é 0, a saída esperada fosse 1. E aqui quando ele obteve 0 ou quando ele obteve 1. Então, ele obteve 0 duas vezes quando a saída esperada era para ser 0. E ele obteve o valor 1 duas vezes quando a saída esperada era para ser a 1. Beleza. Vamos abrir um pouco o capô dessa rede neural. Certo, esse foi um exemplo mágico, com informações em chamadas de métodos que estavam totalmente escondidas e conseguimos rodar uma rede neural. Vamos diminuir agora um pouco da magia. O que é que envolve o treinamento de uma rede neural? Naquele exemplo, não tinha nenhum parâmetro. A gente pegou os dados magicamente e treinou a rede neural magicamente com parâmetros pré-determinados e a gente não teve controle nenhum sobre ele. Diminuindo um pouco essa magia, para treinar uma rede neural, no caso um perceptron multicamadas, que vai ter neurônios nessa camada oculta, eu vou ter que determinar a quantidade de neurônios na camada oculta. Pode ser 2, 3, 5, 10, 20, 50 neurônios na camada oculta. Isso daí é um parâmetro que você vai ajustar no seu treinamento. Além disso, lembra que eu falei do algoritmo do backpropagation? Que eu passo uma entrada, uma saída esperada, mostro para a rede neural, obtenho a saída da rede neural, mostro qual seria a saída esperada, e ele ajusta o peso. Quando é que eu vou parar esse treinamento? Se ele sempre vai se aproximando da resposta que eu quero, uma hora ou ele vai ficar oscilando no erro, ou ele vai sempre se aproximar e uma hora vai convergir. Só que se eu não tiver esse critério de parado, eu nunca vou saber quando parar. Posso rodar o algoritmo por semanas até ele achar a melhor forma de encontrar o show, mas tem que definir. Então, uma das condições de paradas mais simples seria definir a quantidade de épocas. O que seria a época? Eu tenho um conjunto de treinamento e eu vou utilizar todo esse conjunto de treinamento. Quando eu terminar de utilizar ele uma vez, isso chama de uma época. E eu vou pegar esse conjunto de treinamento e vou utilizar mais uma vez, seria a segunda época, e eu faço isso até que tenha o resultado esperado. Eu posso definir, vai rodar por 10 épocas, 20 épocas, 50, 1000 épocas. Ou um valor de erro. Eu quero que a rede neural ela pare de treinar quando ela conseguir um erro de 0,01. E aí, com isso, quando eu verificar que o erro está abaixo disso, eu também posso parar o treinamento. Além disso, também podemos definir qual é a função de ativação que a gente vai utilizar. Pode ser a tangente hiperbólica, que seria um tipo de função de ativação para poder deixar que os resultados dos cálculos da rede neural eles sempre fiquem no intervalo de -1 e 1, intervalo controlado. Ou eu posso utilizar uma função de ativação linear. Com isso, eu vou conseguir mapear valores numa faixa de valores maior. Também tem que definir a taxa de aprendizado, quanto vai fazer ajuste desses pesos. Você pode diminuir para ele treinar um pouco mais lento, mas você tem um pouco mais de garantia de que ele vai conseguir ir para o caminho certo, porque se essa taxa de aprendizado for muito alta, seria o conceito de, sei lá, vamos supor, você quer chegar num local que está a 50 metros de distância, só que você só consegue andar 100 metros em sequência. Então você vai 100 metros para lá, errou, você tem que voltar, passou de muito. E você nunca vai conseguir chegar no lugar porque você nunca está conseguindo se aproximar dele. Então você coloca uma taxa de aprendizado menor para conseguir com um pouco mais de delicadeza. E também a função do erro. Geralmente utiliza uma função de erro de quadrados médios, a média dos quadrados do erro, mas isso daí também é parametrizável. E o exemplo com um pouco menos de magia. Isso daqui se pareceria um pouco mais com o código da rede neural, onde aqui nós temos o conjunto de treinamento, onde aqui eu estou dizendo que quando tiver -1 na primeira entrada e -1 na segunda entrada, a saída tem que ser 1 e -1. Ou seja, aqui eu estou dizendo, isso daqui seria a representação do falso, do SHO, essa seria a representação do verdadeiro, quando os valores são diferentes, e se os valores forem iguais de novo, seria também falso. Esse seria o meu formação de treinamento.
Aqui estou definindo a quantidade de neurônios da camada oculta, aquela parametrização que eu comentei. Aqui seriam condições de parada. E aqui eu estou criando a rede neural, as camadas dela. Uma camada de entrada, uma camada de neurônio, uma camada oculta e a camada de saída. Que essas camadas combinadas eles vão permitir que essa rede neural ela consiga dar resultados não lineares. Senão, ela nunca conseguiria resolver o problema do Shor, que é um problema não linear. E aqui seria a instanciação da rede neural, com a configuração da semente, do aleatório dele, a taxa de aprendizado e também qual a função de erro que a gente está utilizando. Nesse caso, a função de erros quadrados. Sobre essa semente do Randy, isso daqui serve bem para você poder fazer experimentos. Porque utilizando, não sei aqui quem já utilizou o Randy no Go, que você pode ter o Crypt Randy ou o Math Randy. Vocês já viram a diferença deles dois, dessa forma de gerar números aleatórios? O Crypt Randy, ele seria realmente um gerador de números aleatórios para você poder utilizar em aplicações seguras que precisam de geração aleatória. Para utilizar na criptografia, para gerar números aleatórios em jogos ou qualquer outra coisa. E o Math Randy, ele é um gerador de números pseudo-aleatórios. Como eu estou gerando uma semente de Randy com zero, então eu posso rodar esse código 1 milhão de vezes, e ele vai dar sempre o mesmo resultado. Eu posso pegar esse código, mandar para a máquina de qualquer um de vocês, e ele vai rodar da mesma forma, dando os mesmos resultados, apesar de eu fazer várias chamadas aleatórias no meio do código da rede neural. Certo? E esse aleatório é porque eu escondi o fato de, quando você instancia uma rede neural, você tem que instanciar os pesos dele de forma aleatória. Você vai ter pesos iniciais aleatórios, que eles vão ser treinados para poder fazer esses ajustes. Se você tiver uma forma determinística, ele não vai conseguir treinar corretamente. Então, aqui estamos instanciando a rede neural. Aqui fazemos o treinamento, passando o conjunto de treinamento. Depois eu explico porque tem 3 trains. Não sou mineiro. Mas depois eu explico. E com a condição de parada. Nisso aqui, o método está dando um relatório do que foi testado. Aqui eu faço os testes da rede neural e também eu imprimo o relatório para mostrar o quanto ele acertou, essa matriz de confusão, que seria o quanto ele conseguiu acertar por cada classe. E vamos rodar aqui o segundo. E deu o resultado bem igual. Que eu coloquei aqueles métodos mágicos e escondiam essas chamadas aqui, essas instanciações. Beleza. Teoricamente, vocês sabem treinar um rede neural para fazer um SHO. Mas por que não só implementar o algoritmo do SHO? Se os dois valores forem falsos, retorna falso. Se os dois valores forem diferentes, retorna verdadeiro. Bom, temos problemas um pouco maiores. Então, as redes neurais não são utilizadas para mapear uma porta lógica, claro. Então, trouxe um exemplo aqui com um dataset extremamente clássico na parte de inteligência artificial. Não sei se vocês conhecem o CEPAL. Ele é um conjunto de dados que ele faz a classificação de flores entre setosa, virgínica e versicolor. Não me perguntem o que é isso, eu só baixei esse conjunto de dados e estou utilizando. Não sei diferenciar isso. E ela faz a classificação desses 3 tipos de flores por medidas como largura e altura da sépala. Também não sei o que é sépala, mas parece que é o caule com folhas. E a largura e altura da pétala. Então, é um conjunto de dados que ele tem essas medidas e a classificação de cada uma dessas flores. E, teoricamente, com isso, você consegue treinar uma inteligência artificial para poder também identificar essas cores por esses valores. Nesse caso, aqui está um pouco menos de magia, porque a gente vai utilizar um conjunto de treinamento para a rede neural e um conjunto de testes. Por que estamos fazendo isso? Como eu disse, o algoritmo do backpropagation, ele vai aproximar os pesos da rede neural até para se aproximar para dar o resultado correto. Só que se você pegar o conjunto de treinamento,
vai se aproximar muito daquele conjunto, só que se você pegar algum caso um pouco diferente que não está naquele conjunto de treinamento, você pode errar o resultado. Isso daí seria chamado sobreajustamento ou overfitting. E nesse caso, esse conjunto de treinamento ele faz essa separação do conjunto de treinamento de testes. Então, você vai treinar com um conjunto e vai verificar se a rede neural aprendeu com outro conjunto diferente, que ele não utilizou para treinar. Com isso, você tem um pouco mais de validação para saber se aquela rede neural ela aprendeu realmente ou ela só decorou um conjunto de dados. Certo. Nesse caso aqui, estamos fazendo a leitura dos dados da CEPAL. Aqui é uma leitura de um arquivo CSV, não tem muito segredo. Basicamente, eu estou lendo os arquivos do CSV, gravando no slice de floats e utilizando naquele mesmo esquema que eu mostrei anteriormente do SHO. Eu estou colocando naquela mesma estrutura que eu mostrei do SHO anteriormente. E com isso, eu estou treinando a rede neural também, nesse caso, com 3 neurônios na camada oculta, com a condição de parada se o erro ficar abaixo de 0.005 ou se rodar 100.000 épocas. E aí, no caso, a matriz de confusão ela agora está um pouco mais interessante. Dessa primeira classe, com a saída esperada 0, ele conseguiu acertar as 11. Nesse caso, quando a saída esperada era 1, ele também conseguiu acertar 6. Só que na classe 2, ele classificou 12 corretamente, mas 1 foi classificado errado. Então, no caso, isso mostra que a acurácia dele não foi 100%, foi 96,7%. O que é um resultado bem bacana para um conjunto separado de treinamento. Então, ele conseguiu aprender um pouco melhor sem utilizar esses dados realmente para serem treinados. Beleza. Até agora, está conseguindo pegar a ideia? Se não, tudo bem, acontece. Agora vamos utilizar um dataset mais elaborado. Esse eu baixei do Kaggle, anteontem. É um conjunto de dados de verificação de compras de crédito. No caso está tudo, eu não sei passar quais são as informações que ele utiliza, ele só tem parâmetro 1, 2, 3, 4, 5 até o 26, parece. O valor da operação e se foi uma fraude ou não. Certo? Nesse caso, um pouco mais elaborado, vamos tirar um pouco mais da magia que a gente estava utilizando até agora. Lembra que eu falei do conjunto de treinamento e de teste? Com treinamento, você atualiza os pesos, com teste, você valida se aquele resultado da rede neural é válido ou não. Mas ainda pode acontecer o problema do overfitting. Como é que você pode evitar esse overfit, o sobreajustamento do peso? Você pode adicionar um conjunto de validação. Como isso vai mudar o treinamento? Eu pego a rede neural, ajusto os pesos baseados no conjunto de treinamento, porém, para saber se a rede neural está andando certo, eu calculo os erros do conjunto de validação, que é um conjunto separado. Com esse conjunto de validação, eu verifico. Quando o erro ele começar a subir, quer dizer que a rede neural está desviando do objetivo dela, que ela está se sobreajustando ao conjunto de treinamento e está começando a errar o conjunto de validação. Com isso, eu posso parar o treinamento. Então, o padrão de fazer o treinamento é você separar 3 conjuntos diferentes. Não você pegar um conjunto completo, fazer o treinamento utilizando o conjunto completo e tirando o resultado do conjunto completo. Isso daí não tem uma significância da rede neural, que não quer dizer que ela aprendeu. E nesse caso, vamos colocar como condição de parada se o erro não melhorar em X épocas, porque pode ser que a rede neural está treinando, aí errou um pouquinho do de validação, só que na próxima ele melhora mais. Se a gente parar logo na primeira, pode ser que não consiga dar tempo da rede neural treinar corretamente. Então, vamos dar um tempinho a mais para ela. E além disso também, vamos fazer uma limpeza do dataset, vamos remover algumas características indesejadas. Isso daí é bem artesanal, essa forma. Você vai ver o que é que faz sentido ou não. Por exemplo, vai ter uma compra no crédito, tem lá, sei lá, cor do cabelo da pessoa. Não importa se vai ser uma compra de crédito aprovada ou não. Não importa
essas características. Então, você faz essa limpeza do conjunto de treinamento antes de utilizar ele. E também tem a normalização dos dados. Você tem um dado numérico, só que pode ter valores muito distintos no mesmo patamar. Por exemplo, idade vai ser, sei lá, entre 20 e 100 anos, ou entre 15 e 100 anos. Só que aí você tem, sei lá, a altura da pessoa. Vai estar entre 150 centímetros ou 220 centímetros. Se você colocar isso na rede neural, vão ter dados com patamares diferentes. Então, a gente faz a normalização para que os dados sempre fiquem no mesmo patamar, entre -1 e 1 na sua maioria. E aí você pode utilizar, transformar isso numa distribuição normalizada. E para dado categórico, uma forma é você aplicar uma hot encoding, que seria, por exemplo, se eu tenho 3 opções de cores, vermelho, azul ou verde, eu represento o vermelho como 100, o azul como 010 e o verde como 001. Só que isso como se fossem números diferentes. Então, em uma entrada de cor, eu crio 3 entradas, que seria se é vermelho, é verde ou é azul. É uma forma de você fazer essa normalização. Tem várias técnicas disponíveis, isso daí fica para pesquisar, testar e ver qual se adequa melhor. Tá. Nesse caso específico, eu não vou rodar porque ele demora uns 6 a 8 minutos, porque eu tenho basicamente 150 mil entradas. Mas eu deixei já a entrada separada. Então ele fez o treinamento, conseguiu uma acurácia de 99,8% para saber se é uma fraude ou não. E ele disse que nenhuma das operações era fraude, só errou todas as 98 que eram classificadas como fraude. Por isso falhar miseravelmente. Porque ele não detectou nenhuma fraude e teve uma acurácia de 99,8%. Certo? É a mesma coisa de chegar no aeroporto e você falar que nenhum passageiro é terrorista. Você vai acertar 99,999% dos passageiros. Mas não resolveu nada. Vamos sofisticar um pouco mais a abordagem. Qual é o problema daquela solução? Ele tem muitos dados de compras normais, mas ele tem poucos dados de operações fraudulentas. Então, essa desproporção, ela atrapalha na classificação da rede neural, porque ela vai falar, ó, se eu falar que é tudo operação normal, eu acerto tudo. Se eu começar a falar que algumas não são, eu não vou saber, vou começar a errar mais. Então, você pode ajustar essa taxa de aprendizado baseado na proporção das classes. Essa é uma opção de resolver esse problema. Você vai ter outras. Você pode fazer um super sampling das operações fraudulentas, ou seja, você vai multiplicar elas no banco de dados. Você pode remover várias operações de crédito normais para você tentar manter elas iguais. Então, assim, isso é um problema que você vai ter várias opções, então você vai ter que testar qual se adequa melhor. Eu apliquei essa de ajustar a taxa de aprendizado. E, mais uma vez, eu já deixei pronto, porque eu não sou besta. Aqui, nesse caso, ele classificou 919 operações como fraudulentas, ou seja, se você passasse o cartão de crédito, ele vai ter 1% de chance de falar, tente de novo. E das 98 operações fraudulentas, ele conseguiu detectar 77, 21 foram fraudulentas. Apesar da taxa de acerto ter baixado de 99,8 para 98,3, nesse caso específico, uma foi um pouco melhor que a outra, porque ele conseguiu detectar um pouco mais da metade das operações fraudulentas, apesar de ter errado um pouco mais de operações normais. Então, para isso, você tem que ver se no seu problema vale a pena você fazer essa verificação, qual você vai botar mais peso. Então, isso daí é um problema do domínio. E conclusões. Página 1, sobre redes neurais. Como funciona o treinamento, bonitinho, o backpropagation, e como você utiliza ela. Com isso daí você consegue fazer aquele exemplo mágicozinho e está tranquilo. Página 2, vai ter que saber
dosar número de neurônios na camada oculta, condições de parada, funções de ativação, taxa de aprendizado, funções de erro. Página 3. Seria você conseguir diferenciar conjunto de treinamento, validação, teste, saber a normalização dos dados que você está pegando, limpar algumas características que não vão ser úteis para o seu problema, tratar dessa desproporcionalização de classes, porque eu já peguei um dataset que ele tinha 500 mil dados de conexões de ataque e 100 conexões normais. E teve um paper publicado que uma rede neural dele classificou tudo como ataque e teve uma taxa de acerto de 99,99%, isso está publicado. Numa revista científica. Eu só estou desabafando. Tá, página 4. Tem muito mais coisa sobre redes neurais. Nem falei sobre redes neurais profundas, como você faz a transformação de uma imagem para poder colocar na rede neural, como você vai detectar numa foto se tem um gatinho ou não, ou como essa galera está gerando vídeos baseados em texto. Então, tem muito assunto para mergulhar. Obrigado.